O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro no capítulo 3. 1 Pedro 3, a partir do verso 1. 1 Pedro 3, 1. Tem como colocar na câmera aqui, por favor? É porque está uma letra aqui. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1. Eita glória, fica mais fácil. Os deveres conjugais. Meu irmão, talvez a gente sempre tenha uma tendência de pensar assim: quem não é casado não pode celebrar o casamento. Obviamente que quem é casado teria muito mais propriedade para falar de casamento, isso é lógico. Para ser um grande comentarista de futebol, não necessariamente você precisa anteriormente ser jogador. Você pode entender a parte técnica. Mas óbvio que se for um jogador e que também saiba comentar, ele tem muito mais propriedade, porque ele experimentou aqui. Só que dentro das Escrituras, nós temos dois principais homens que não casaram e que mais falou de casamento. Quem são eles? Jesus, homem e Deus, e o apóstolo Paulo. Os dois homens que mais falaram de casamento foram os dois, Jesus e o apóstolo Paulo, que mais falaram de casamento. O apóstolo Pedro, que escreve esta primeira carta petrina e também a segunda, duas cartas, o apóstolo Pedro, ele também foi beatificado, ou seja, canonizado até os dias atuais e considerado também como o Papa da igreja. E se o Papa necessário é ser celibato, a narrativa do celibatário do Papa Pedro cai por terra, porque nós temos Paulo citando Pedro lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, como alguém que casou-se, porque Pedro levava a sua mulher para as viagens missionárias. Ele diz assim: será que eu e Barnabé não temos o direito, como os discípulos, como os apóstolos, como Pedro e Tiago, que levava a sua mulher? Nós temos o episódio de Jesus na casa da sogra de Pedro. Então Pedro casou-se, e se Pedro casou, logo celibatário defendido por aqueles que creem no papado cai por terra. Então o que a gente vai aprender? Agora Pedro explicando os deveres conjugais. Os deveres conjugais. Pedro é o mesmo apóstolo, aquele apóstolo sanguíneo, aquele que experimentou ao mesmo tempo uma íntima dependência com Cristo, mas também o negou. É alguém que tinha um humor completamente peculiar, bem parecido com o meu. Era o apóstolo Pedro. Então abra comigo aí em 1 Pedro capítulo 3, nós estamos nas quintas-feiras, sempre às 9 horas da manhã, estudando um pouquinho sobre a carta petrina. Nós estamos agora no capítulo 3, estamos estudando capítulo por capítulo, não conseguimos verso a verso devido ao tempo, mas a gente tem passado por cada capítulo dessa linda carta. Antes disso, eu quero também aqui aproveitar para poder pedir a você acompanhar a gente no nosso Centro Social, @Centro Social Lagoinha, é um dos muitos ministérios da nossa igreja, e encorajar você a pedir, baixe o aplicativo da nossa igreja, Igreja Batista da Lagoinha, meu irmão. Sabe por quê? Lá você vai ficar conectado às atividades da nossa igreja semanal, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja, pode fazer downloads dos nossos estudos de GC, os artigos
escrito pelos nossos pastores, a nossa revista da Lagoinha Global. Você fica por dentro de tudo que aconteceu durante a semana, o que está acontecendo no Ministério de Louvor, as programações, conferência. Por isso, baixe o app da nossa igreja e fique conectado em tudo para a glória do nome de Jesus. Amém? Então abra aí 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1, e vamos aqui nos primeiros versos dessa linda carta que diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Olha que precioso isso. Por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Meu Deus, que a beleza de vocês, agora ele fala às esposas, não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior. Mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam assim enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Até aqui. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta palavra maravilhosa. É tão importante aprendermos com a sua palavra o padrão e o modelo perfeito do verdadeiro casamento que glorifica o Senhor. Aqui estão as responsabilidades contidas, expressas nessas sagradas letras, necessárias para serem aplicadas aos maridos e às esposas. Os nossos comportamentos estão balizados e baseados na sua palavra. A nossa postura vem da sua palavra. Deus, da forma como devemos ser, nos mover e existir, estão aqui na tua palavra. Por isso nós queremos escrever a sua palavra em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Nós oramos assim em teu nome, amém, graças a Deus, amém. A primeira coisa que o apóstolo Pedro está nos explicando é que usar trança e ouro no pescoço é pecado. Brincadeira, meu irmão, minha irmã, já começa. A heresia começa assim. Antes, o contrário, não tem nada a ver com ter uma vaidade equilibrada. Como assim, Tiago, vaidade equilibrada? A gente também vai aprender a importância disso aqui. Irmãos, nós precisamos entender o texto à luz do seu contexto. O que a gente precisa entender antes de fazer uma leitura e até mesmo de uma aplicação para os nossos dias? Quem escreveu foi Pedro. Quando Pedro escreveu? Pedro escreve a sua primeira carta entre os meados do ano de 64 a 67. Essa é uma grande possibilidade datada por alguns comentaristas, historiadores da época. Tiago, o que isso tem de efeito para o nosso conhecimento hoje? Muito. A igreja nesse período estava experimentando uma intensa perseguição. No ano 64, Nero, que era um dos imperadores romanos, sanguinário, ditador, um homem completamente louco, ele teve 14 relacionamentos com menores de idade do seu próprio sexo. Ele abusava de crianças, ele se casou com vários adolescentes, ele era um pedófilo. Além de sanguinário, a história romana é marcada por um ditador chamado Nero.
Eu não sei se é da sua época, mas quem é da minha época, do ano de 88, vai se lembrar daqueles discos chamado Nero. Por quê? Ele era uma queima de arquivo. Por que ele é batizado com esse nome? Porque Nero, no ano 64, incendiou a cidade de Roma e atribuiu a culpa daquele incêndio em grande parte aos cristãos. O próprio Nero foi quem martirizou o apóstolo Paulo no ano 64. Aliás, o apóstolo Paulo morre no ano 67 para 8. Então, quando Pedro escreve a carta, há um domínio romano intenso de muita perseguição na igreja. E mesmo assim, o apóstolo Pedro agora precisa ensinar os cristãos. Aqui, em grande parte, alguns historiadores também dizem que esta carta foi escrita para grande parte da igreja da diáspora. E também o apóstolo Pedro diz isso lá no início do capítulo 1. Aos irmãos da diáspora, aos irmãos da dispersão, os forasteiros. Por quê? Alguns saíram das suas terras natais e foram morar na Ásia, outros foram morar na Galácia, outros em Antioquia, outros foram morar na Capadócia, em Ponto, na Frígia e tantos outros lugares, fugindo das perseguições. Mas mesmo diante desse cenário de muita perseguição, o apóstolo Pedro sabe que o casamento é também um balizador para a cristandade da família. O que eu estou tentando dizer? Todo casamento que está descontrolado tem como consequência a vida devocional descontrolada. Porque veja bem, um casal que precisa devolver a glória de Deus por meio do casamento, quando eles estão vivendo em intensas crises, brigas, eles perdem a intimidade com Deus em grande parte. Por isso, para sustentar a perseguição daquela época, era necessário também equilibrar os casamentos, por duas razões. A primeira é que alguns saíram do paganismo, então eles tinham uma ótica de casamento completamente desregular, ou seja, contrária aos princípios da tradição judaico-cristã. O casamento não era algo muito comum entre os pagãos. Primeiro, porque eles não tinham costume de se casarem. Eles viviam sobre uma premissa de que o prazer deveria ser experimentado a qualquer custo. E que casamento era algo que os limitavam. O importante era ter várias mulheres, vários homens, gozar da vida e depois morrer. Mas dentro da tradição judaica agora cristã, eles entendem que o casamento é uma instituição estabelecida por Deus. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, do verso 27 ao 28. Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Os dois agora se tornarão uma só carne. É por isso que o casamento também é muito falado por Jesus, da sua importância, e pelo apóstolo Paulo e agora pelo apóstolo Pedro. O homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, e a mulher deve também submeter ao seu marido. E isso é muito violado, essa forma de submissão trouxe algumas narrativas ideológicas de que a mulher não pode se tornar submissa, porque o nome disso é machismo estrutural ou feminismo ativista. Não tem nada a ver com o padrão bíblico. Vejamos, igualmente vocês esposas. Por que Pedro está falando igualmente vocês esposas? Porque anteriormente o apóstolo Pedro falou sobre a mordomia. Deixa eu beber água. Irmãos, o cristão, ele precisa entender que ele é um mordomo de Cristo. Essa palavra mordomo vem de servo. Pedro definiu que o padrão da cristandade, o verdadeiro cristão é aquele que serve uns aos outros. O cristão serve o outro, assim como Cristo serviu os discípulos, e os discípulos deveriam continuar servindo a igreja.
E agora ele fala da mesma forma, ele pega esse contraste, o exemplo anterior, e diz: mulheres, igualmente vocês, esposas, as que saíram do paganismo, as que eram gentílicas e também as que eram helênicas. Por que helênicas? Mulheres judias, mas que estavam experimentando as religiões do contexto grego. Isso fez com que algumas dessas mulheres não tivessem o direito de escolher a sua própria religião. Naquela época, toda mulher tinha que viver a religião do marido. Era algo imposto pela sociedade daquela época. Mas o apóstolo Pedro está ensinando agora às mulheres não seguirem um conjunto de regras ou da religião do seu marido, a ponto dele falar assim, ó: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma. As mulheres judias, quando se casavam com homens gregos, que não era permitido no Antigo Testamento, mas como eles saíram das suas terras natais, acontecia de uma judia se casar com um grego. Aonde que tem esse exemplo? Em Atos capítulo 16, a mãe e o pai de Timóteo. O pai de Timóteo era grego e a mãe judia. Então nem a própria mãe tinha autoridade de circuncidar o filho se o marido não fosse grego. E ela ficava extremamente decepcionada e deslocada, desamparada, porque ela queria que o marido vivesse a sua devoção como ela vivia. Só que na tentativa de ganhar o marido na força do braço, o apóstolo Pedro escreve o contrário. Mulheres, vocês, quando se sujeitam aos seus maridos, vocês têm a possibilidade de ganhá-los sem usar palavras, como? Primeiro se sujeitando a ele. Vamos lá, o primeiro ponto. Às vezes a mulher é uma bênção dentro da igreja, e ela é casada. E ela não aceita que o marido não seja cristão. Ela se torna religiosa dentro do lar. Então, o que ela diz? Ela pensa assim: já que o meu marido não vai na igreja comigo, eu também não vou servir o meu marido e muito menos a minha casa. Aí deixa de ganhar o marido por meio da sua postura. O que Pedro está falando, era melhor ela se sujeitar ao marido, sem falar uma coisa sequer, e ganhá-lo para Cristo por meio da sujeição. E não o contrário. Nós não conseguimos convencer as pessoas a receberem Jesus em seus corações, forçando elas a fazerem isso, levando elas à força para a igreja. Irmão, isso só piora. Mulher, seja sábia. Quer ganhar o seu marido? Seja uma mulher exemplar. Aí começam os problemas das narrativas que a gente encontra por aí. Não, eu não posso me sujeitar ao meu marido, porque o meu marido não merece. E você merece alguma coisa? Você merece alguma coisa? Nós merecemos alguma coisa? Nada. A Bíblia diz que o padrão do casamento, a mulher se sujeita ao marido e o marido ame a sua mulher, independente do que o outro faça ou responda. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Esse começa o grande problema dos casamentos. O problema sempre é o outro, nunca está atrás do espelho. Certa vez, em um adágio popular, em uma história popular, o casal se sentou logo pela manhã para tomar o café. E a mulher começou a reclamar. Muito sobre a vizinha recém-chegada. E ela olhava pelo basculante assim, daquela janela, daquela casa, olhava a mulher sempre pendurando um lençol sujo de barro do outro lado, e sempre falava para o seu marido: meu bem, que mulher porca, essa vizinha, tadinho do marido dela, se ela é
porca desse jeito a ponto de pendurar um lençol sujo de barro e ela não percebe. Eu fico imaginando como é que é dentro da casa deles. E o marido sempre calado. Marido sabe, é marido calado. E aí ela ficou questionando, falando mal daquela mulher durante a semana inteira. De que ela era porca, toda vez que ela chegava, olhava pelo basculante e via ela pendurando o lençol sujo. Ela falava assim, lá, de novo, ela pendurou mais um lençol sujo cheio de barro. O marido calado. Na sexta-feira o marido chegou antes dela para tomar café na mesa. E chegou e lavou a janela. Na hora que ela chegou, o marido falou assim, não, meu bem, não era a mulher que estava lavando o lençol sujo, era a nossa janela que estava suja de barro. Olha que precioso isso. Ela estava apontando um defeito alheio, tendo em vista que a janela da casa dela é que estava suja de barro. Dentro do casamento, isso acontece. Mesmo eu não sendo casado, o que mais nós ouvimos aqui? Por enquanto, viu, irmãos? Já gravo aí dia 20 de maio de 2023. Eu e a princesa Fernanda estaremos nos casando ali no tabernáculo. Então já vai lá, você já é o nosso convidado especial. Amém? O casamento tem como premissa o tempo todo a mulher colocar a culpa no marido, o marido coloca a culpa na mulher. E aí o apóstolo Pedro está dizendo assim, sujeitem esposa ao seu marido, para que ainda que ele não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. A postura de uma mulher dentro de casa tem o poder de converter o marido. É isso que Pedro está falando. Por quê? Converter como? Obviamente que quem pode convencer as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Só que quando a mulher se sujeita, o que ela está fazendo? A vontade de Deus, estabelecida para uma postura dentro do casamento. E isso torna sublime a ponto do Espírito Santo apontar dentro do coração do marido a postura da mulher e convencê-lo. Isso é o que Pedro está dizendo. Mulher, sujeite ao seu marido. E sujeitar não é ser capacho, não é ser menor do que ele, não é ser escrava do seu marido, pelo contrário, é servi-lo. E quer saber? A Bíblia diz assim, quem serve é maior. Olha que precioso isso. Aí a mulher não serve o marido, fala mal do marido, não consegue ganhar o marido e vira aquela confusão dentro de casa. Aí ela vai reclamar com a vizinha, com as amigas, expõe o marido, fala da intimidade, fala daquele tanto de coisa, dando lugar ao diabo. Mulher, você tem que proteger sua casa, você tem que ser a primeira a proteger a honra do seu marido, afinal você e ele são um único corpo. Você luta contra seu próprio corpo, você põe sua mão para queimar, você pega, não, você faz isso, não. É esse o ponto precioso aqui desse texto. A mulher às vezes tenta pagar na mesma moeda, vai sobrar para os homens também, viu? Fica tranquilo. Mulher, você tem o poder de ser sábia e edificar a sua casa. Uma mulher rixosa, Salomão disse que é pior do que a morte. É igual goteira dentro de casa. Quem nunca teve goteira não sabe o que é isso. Você tem que colocar um balde e aqui a goteira fica assim, toque, toque, a noite inteira, você não consegue dormir. A Bíblia diz, por meio de Salomão, que uma mulher rixosa é igual essa goteira, ela não para. Uma mulher reclamona, insubmissa, autoritária. Entende? As mulheres têm o poder de transformar seus casamentos em bênção. Escolha a melhor via, mulher. Se sujeite ao seu marido, sirva a ele servindo a Cristo. Olha só. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, quando você faz isso, mulher, o seu marido está te avaliando. Não que ele tenha que te avaliar, não é isso, mas ele pode ser grandemente constrangido por sua postura. Ele fala assim, meu Deus, eu não mereço essa mulher mesmo não, eu tenho que amar ela mais. Olha que mulher maravilhosa.
Aí ele diz assim, ó, mulher, e detalhe, que a beleza de vocês, tem mulher sofrendo aí de baixa autoestima. Ai, meu cabelo não está bom. Ai, minha pele está ruim. Ai, meu corpo não está legal. Ai, eu não tenho sapato. Eu não tenho roupa. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Aí a pessoa não consegue viver. Tem mulher que deixa de ir no culto porque repete roupa. Tem mulher que deixa de experimentar coisas extraordinárias com Deus porque está com a baixa autoestima. Eu entendo sobre isso, porque não é porque a gente é homem que a gente sempre está com a autoestima, não, pelo contrário. Mas meu irmão, minha irmã, o apóstolo Pedro está dizendo que a verdadeira beleza não é externa, ainda que seja importante. Não estou dizendo para você ser descuidado, não estou dizendo para você não se cuidar, pelo contrário. Mas tem mulher que só depende disso aqui, trabalha e vive para viver dentro do salão. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças do cabelo, joias de ouro e vestidos finos. Ou seja, não é só porque você tem um cabelo bonito, não é porque você tem ouro, joias, que você vai ser feliz, não. Não é isso. Você pode usar trança, você deve usar, você merece ganhar joias, você sim precisa se vestir bem, se sentir bem. Tudo bem, é glorioso isso, mas não dependa disso para ser feliz. Isso acaba com o casamento, que a mulher olha lá o guarda-roupa, já não cabe mais roupa, e fala para o marido, eu estou sem roupa nenhuma. Eu só tenho 170 pares de sapato. Quando eu era solteiro eu tinha 250. Irmão, como assim? Haja cartão black. Ninguém aguenta, vira motivo de confusão dentro de casa, dinheiro. A mulher, irmão, é caro. Eu tenho mãe. Um salãozinho da minha mãe aí é R$200 no mínimo. É caro, a mulher merece, mas mulher, entenda isso também, o seu valor não consiste na sua beleza. O que adianta ser uma rainha por fora e uma rixosa por dentro? Ninguém aguenta, irmão, até quem é bonito fica feio. É linda, mas é chata. É linda, mas é fofoqueira. É linda, mas reclama de tudo, murmuradora, ninguém aguenta, a beleza vai embora. O marido olha assim, está maravilhosa, mas é melhor ficar ali, porque eu não vou nem mexer, porque é cutucar a onça. Irmão, ninguém merece isso. Acalma o coração, minha irmã. Às vezes você está achando que só quando você fizer uma plástica, colocar um botox, alisar o cabelo, que você vai ser feliz. Não adianta isso, ainda que seja importante para a sua vida. Olha o conselho que Pedro está dando, não sou eu, tá? Isso que eu estou falando não é, só você lê aí o texto. Olha só o que diz, mas que esteja no ser interior a verdadeira beleza, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que ele é de grande valor diante de Deus. A verdadeira beleza de uma mulher é ser mansa. Só que falar em dias de feminismo é falar assim, não, a mulher tem que ser calada. A gente arruma até briga. Pelo contrário, irmão. Uma mulher mansa é uma mulher que sempre pacifica. Aí com um pouquinho que ela se embeleza, ela fica maravilhosa. Sabe por quê? Porque os olhos brilham, o rosto brilha. A Bíblia diz que um coração contente formoseia o rosto. Por isso que tem mulher que esconde tanta coisa atrás da maquiagem, enquanto deveria expressar de fato a sua felicidade. A comparação tem levado a mulheres a experimentar grandes depressões. Cuidado com esses influenciadores digitais aí, que a gente tanto segue como padrão de beleza.
É porque lá na rede social elas estão mostrando só a parte boa da vida. Antes delas mostrarem a casa limpinha, algumas têm pessoas que trabalham lá. Entende? Depois dela mostrar o cabelo bonitão, ela passou 6 horas no salão. Ninguém mostra o sofrimento da vida nas redes sociais. E as mulheres ficam aí se comparando. Olha o sapato da outra, olha o cabelo da outra, olha o vestido da outra, olha o marido da outra. Para com isso, o homem também está com essa mania feia. Irmãos, para o casamento ser saudável, dentro das palavras aqui do apóstolo Pedro, é a mulher entender o seu papel e o homem principalmente o dele. Para você ter esse tipo de mulher dentro de casa, marido, você tem que ser Cristo também na vida delas. Não adianta também você querer uma mulher mansa se você é machista dentro de casa. Se você é um ditador dentro de casa, se você agride verbalmente ou fisicamente a sua mulher. Na verdade, se você faz isso, você tinha que ser preso. Se alguma mulher chega dentro de um gabinete pastoral, falando que o marido agrediu ela, você está achando que eu oro? Eu chamo a polícia, na hora. Você tem que ser preso e tomar uns tapas dentro da cadeia para você aprender a tratar a mulher. É pesado isso, irmão, sim, mas o marido não pode fazer isso. A verdade bíblica está aqui estabelecida na palavra. Marido, honre a sua mulher, trate ela com dignidade, honre, seja o provedor, sai desse videogame, vai caçar um emprego. Às vezes o cara está vendo a mulher passando dificuldade dentro de casa, o cara não faz nada, parece uma pamonha, não troca uma lâmpada, não troca um gás, a torneira está pingando, tem 3 meses, e a mulher está, troca a torneira, ele, vou trocar, troca a torneira, vou trocar, não troca, haja casamento para isso. A mulher está falando que tem que comprar roupa para o menino, o cara está fingindo de bobo, aumentando a roda do carro, põe som no carro, e as latas da casa vazia, banana. Seja homem, deixa a mulher desorientada, o aluguel atrasado, e o cara jogando porrinha, gastando dinheiro em aposta de time de futebol. Irmão, nós temos que virar homem de verdade, a começar de mim. É por isso que os casamentos às vezes estão aí desequilibrados. O cara não vai para um culto, o cara não busca a Deus, não ensina o filho. Chega em casa igual o rei. Cadê o pedaço da minha coxa de frango que é maior? Não lava uma vasilha, uma roupa, não sabe passar, não sabe fazer um arroz. Não tem casamento que aguenta isso não. Não tem não, irmão. Entende os deveres aqui, tanto do homem quanto da mulher? É sério. Homem que não protege a honra da família, homem que não protege, que não provê. Amém? Nós estamos precisando amadurecer como homens, ser viril. Quando Davi estava morrendo, ele falou para Salomão assim: Salomão, deixa eu te dar um conselho, seja homem, meu filho. E você está achando que homem é só porque está lá na identidade assim, sexo masculino. O que tem de moleque com esse sexo lá, mas não passa de um menino. Menino dentro do casamento. Fica igual Mariquinha, falando mal da esposa, expondo o casamento para outras pessoas, não honra, não estuda a Bíblia, não tem um culto doméstico, não ora, não busca a Deus. Fica cheio de mimimi dentro de casa. Irmão, nós estamos precisando virar homem de verdade. Proteger as esposas, proteger os filhos. Ser guardião, ser protetor, ser provedor. A mulher que tem que fazer tudo dentro de casa. Isso é muito triste. A gente ouve aqui constantemente, dentro dos gabinetes. Pastor, não estou aguentando mais meu marido. Ele não faz nada, nada, nem trabalhar. Tem mulher que olha o filho, leva para a escola,
trabalha, sustenta, faz almoço, janta, para o bonitão ficar assistindo série na Netflix. Até novela agora os homens estão vendo. Irmão, não estão precisando crescer demais. E muito, viu? A começar de mim. Nós estamos precisando apanhar mesmo, assim, da parte de Deus. Sabe, apanhar espiritualmente, ser confrontado mesmo. Para tomar vergonha, passar um óleo de peroba no nosso rosto, para a gente aprender o papel de um dever, de um verdadeiro homem de Deus dentro de casa. Vamos continuar, para a gente terminar. Pois foi assim também que essas santas mulheres esperavam a Deus lá no passado. Por que Sara honrava Abraão? Porque Abraão era homem, apesar de ter falhado, mentido, quando ele teve medo, né, de perder Sara. Ele falou que era irmã, tinha que proteger a mulher, foi cobrado por isso. Irmão, o papel nosso de homem é proteger de verdade. E proteger mesmo, ter valores enraizados em nós. Hoje é a mulher que tem que falar assim: meu bem, para de chorar, vai dar tudo certo. Não estou dizendo que o homem não possa chorar, não. O homem chora. Mas tudo do cara, não sabe, meu bem. Para com isso! Levante esse rosto, varão. Deus está no controle da sua vida, meu filho. Enfrenta esse desafio, põe Deus na frente, ora mais, protege a sua casa, honre a sua família. É por isso que Sara se submetia a Abraão, porque ela tinha em Abraão um porto seguro. Para o marido querer uma mulher mansa, ele tem que ser provedor. E para a mulher querer o marido sábio, ela tem que ser mansa. Olha que contraste isso, importante. Se cada um, dentro do casamento, fizer seu papel, dá tudo certo. O problema é que nenhum dos dois fazem os seus papéis, e aí fica colocando a culpa no outro, o tempo todo. Isso acontece, irmãos. É muito mais fácil ser Adão e Eva do que ser Cristo, que assumiu a culpa. Olha a diferença. Adão coloca a culpa na Eva. A Eva põe a culpa em Adão. Ambos pecaram. Jesus, que não pecou, assumiu a culpa de Adão e de Eva. Isso sim é homem de verdade, não é não? A gente tem que aprender muito com Jesus. Não saiu pondo culpa em ninguém. Antes do contrário, tirou a culpa da humanidade do pecado. Tomou sobre si e carregou naquela cruz. Tetelestai. Está consumado. Olha que precioso, irmãos. Ele termina dizendo: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando a honra à esposa. Tem marido que não honra a mulher. Você acredita nisso? Tem marido que faz piada da mulher em público, chama ela de tudo quanto é nome. É um banana mesmo, quer o quê? É por isso que tem dentro de casa uma mulher rixosa, porque não honra. Aqui Pedro está dizendo assim: marido, aprenda isso, meu filho. Quer sobremesa? Quer aprender a doçura do casamento? Honre a mulher o dia inteiro. Que de noite tem surpresa. Mas o cara xinga a mulher o dia inteiro, é ranzinza, e quer depois namorar com a esposa de noite. Como? Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Ou seja, o que é a parte frágil? Quer dizer que a mulher é mais fraca? Não, é mais sensível. Porque Deus deu uma capacidade da mulher de discernir, de perceber, o que a torna um pouco mais sensível. E a sensibilidade é de Deus na vida da mulher. É para um propósito. Porque o homem é quem protege essa sensibilidade da mulher. Só que às vezes é o homem que destrói a sensibilidade dessa mulher.
Irmão, acho que um dia, a Fernanda deve estar vendo essa pregação. Ela vai gravar essa pregação, porque se um dia eu pisar na bola, ela vai mostrar essa pregação para mim. Tem certeza? E tem que mostrar mesmo. Para eu aprender a ser homem de verdade. Cada vez mais. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Moral da história, para a gente terminar aqui. Para o casamento ser abençoado e Deus ouvir a nossa oração, mulher, se sujeite ao seu marido, honre ele. Seja sábia, mansa. Marido, proteja a sua mulher. Seja provedor, protetor. Assim as orações de ambos, desta família, subirão aos céus. E Deus certamente nos responderá. Amém? O apóstolo Pedro tratou sobre casamento no meio da perseguição. Por quê? Porque como nós enfrentaremos as desaventuras da vida se o nosso lar está desestabilizado? Para que a gente tenha força o suficiente para encarar a realidade da vida, a gente tem que sair de casa forte. Porque se a gente já sai de dentro do lar desestabilizado, a gente não consegue encarar a dureza da vida. Um ambiente, um lar fortificado gera outros homens fortificados. A masculinidade não pode ser frágil. O homem foi estabelecido por Deus para prover, para proteger e para cuidar. A mulher foi estabelecida por Deus para ser mansa, para ser sábia, para dar o seu toque feminino na vida e na família. Irmãos, a mulher tem uma capacidade ímpar quando usada para o bem. É por isso que o diabo tem usado tanto vidas e mente de mulheres, porque é uma mente muito acelerada, muitas preocupações ao mesmo tempo. É porque ela tem a graça de pensar em várias coisas. É por isso que o marido dá a direção para que ela acalme. Meu bem, vai dar certo. Meu bem, Deus está no controle. As contas desse mês já estão pagas. Meu bem, eu já estou conseguindo liquidar isso. Caminhem juntos. Esse é o casamento que Deus tem para a gente. Experimente isso no seu casamento. Por que eu disse lá no início que os dois principais homens que falaram de casamento não falou? É a mesma autoridade que a Bíblia me dá aqui nessa manhã. Mesmo ainda não sendo casado, os exemplos que eu dei, todos eles, são tirados daqui. É a palavra que baliza um casamento. Não é apenas a experiência. Não adianta você ser casado, escrever um livro de como ter um casamento com sucesso. Cada casamento é de um jeito. São histórias distintas. Obviamente que a sua história pode me ajudar, mas eu ainda prefiro as histórias bíblicas, porque aqui está o padrão perfeito. O seu e o meu padrão sempre serão insuficientes e imperfeitos, por melhor que eles sejam. Aqui está certo. O padrão de homem está aqui. O padrão de mulher está aqui. O padrão do casamento está aqui. Aqui. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Você que deseja se casar um dia, você que já está casado, ou até você que está experimentando uma viuvez, um divórcio, ou uma traição, um abandono, uma agressão, sempre haverá saídas, sempre haverão saídas. A primeira saída é trazer Cristo para o centro. A segunda saída é se arrepender. E a terceira saída é colocar em prática aquilo que você aprendeu. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor.
Não somos super-heróis e não existem heroínas. Todo casamento está suscetível a passar por momentos de crise e fraqueza. Não existe nenhum casal que não tenha experimentado as tribulações da vida. Mas é nisso que consiste o aperfeiçoamento. Ferro afiando ferro. As lutas diárias que fortalecem. Mas também é necessário tempos de refrigério. Tempos de deleite e desfrutar de sonhos sendo realizados. Nós oramos por esses casamentos que estão enfrentando crises conjugais, discórdias, dívidas, separação, ciúmes, medos, traumas, agressões. Pai, o Senhor sabe o que cada um desses casais que estão assistindo agora estão atravessando. Pai, nós oramos pela restauração desses lares, para que esta mulher e este homem assumem os seus devidos papéis dentro do casamento, para que este casamento glorifique ao Senhor. Aqueles que sonham em se casar, Deus, que estão no trajeto, na jornada, preserve-os em santidade, guarde os corações, abra os olhos, para que eles tomem as melhores decisões, para que eles escolham mulheres sábias, para que estas mulheres escolham de fato sacerdote dos lares. Nós abençoamos a sua igreja, oramos por filhos, por gravidez. Senhor, nós oramos por famílias, úteros que têm sido estéreis. Pai, nós clamamos agora por milagres agora. Senhor, essa mulher que sonha em ter filhos, Deus, nós declaramos a vida do Senhor agora, em nome de Jesus. Pedimos portas abertas sobre a vida desse marido, que tem vivido empreendimento, e tem dado tudo errado. Nós pedimos, Pai, abra as portas do céu e celeiros sobre esta família agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos, para a glória do seu nome, amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, espalhado em toda a terra. Eu gostaria que você repetisse dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo me desviei, arrependido volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos, em nome de Jesus. Liga pra gente, ainda hoje, você que tomou essa decisão, enquanto nós terminamos esse culto, cantando mais uma canção ao Senhor.